do Morumbis. Vamos para lá, então. Eduardo Afonso vai trazer para a gente informações da vitória tricolor. Com desfalques importantes, sem Caleri, sem o... Ferreirinha, exatamente, que vinha atuando bem, fez gol no último jogo. E sem o treinador no banco. Sem o treinador e sem o primeiro auxiliar. O segundo auxiliar. Porque os dois estavam suspensos. O terceiro auxiliar é que trabalhou hoje. Apesar dos problemas, 3 pontos a mais para o tricolor. Está chegando perto dos líderes cada vez mais, hein, Edu? Boa noite, amigo. Bem-vindo ao nosso Sport Center. Tudo bem, Abel? Grande abraço a você, boa noite. Pascoal Breiler, fã de esportes. É verdade, São Paulo se fixa com esta vitória, a quarta seguida, 12 pontos conquistados na quarta colocação. Tudo bem, depende ainda amanhã da rodada. Se o Bahia pelo menos empatar com o Palmeiras, o São Paulo cai para quinto. Se o Bahia ganhar do Palmeiras, aí o São Paulo, dependendo do saldo de gols, pode continuar na quarta colocação. E se o Palmeiras, que está na frente pelos critérios de desempate, apesar da vitória do São Paulo, vencer, o São Paulo permanece na quarta colocação. Mas é um salto gigante, Abel. Se a gente imaginar que quando o São Paulo perdeu para o Vasco da Gama, ele ocupava a 12ª colocação. Era a última de classificação para a Sul-Americana. De repente, com 12 pontos, o time está lá brigando pelo quarto lugar, pulou 8 posições com esta sequência de vitórias. Aliás, desde 2020, sob o comando do Fernando Diniz, que o São Paulo não engatava 4 vitórias seguidas no Brasileirão. Naquela ocasião, na reta final, o São Paulo venceu o Bahia 3-1 fora, venceu o Goiás 3-0 fora, venceu o Sport aqui no Morumbi 1-0 e venceu também no Morumbi o Botafogo por 4-0. E aí fez 4 vitórias seguidas. Desde essa época, ou seja, 4 anos praticamente, um pouquinho menos, o São Paulo não encaixava esta sequência. Dito isso, São Paulo agora vai pegar no meio da próxima semana, quinta-feira, um adversário dificílimo, é o Galo em Belo Horizonte, mas tem essas voltas todas que vocês citaram. Vai ter o Caleri, vai ter a presença do Ferreirinha, vai ter o Zubeldia no banco de reservas, hoje o equatoriano Carlos Grueso, o terceiro na hierarquia, né, o segundo auxiliar do Zubeldia, foi quem dirigiu a equipe aqui no Morumbi com a ajuda do Milton Cruz, e mesmo assim, com o Zubeldia apenas dando treino e aqueles conselhos finais da concentração, não faltou empenho num jogo muito difícil, com os gols só no segundo tempo. O André Silva, que substituiu ao Caleri, fez 1-0 num rebote do chute do Luciano, e o Luciano cobrando o pênalti sofrido pelo Nestor já no finalzinho. O Cleiton até faz a defesa, a bola pega na trave, mas no rebote, 12º gol do Luciano na temporada, 6º no Campeonato Brasileiro, é vice-artilheiro, vive uma grande fase. O Bragantino, que vinha de uma boa vitória contra o Atlético Goianiense, podia até tirar o São Paulo do 5º lugar, permanece por enquanto ali na 7ª, mas pode perder algumas posições. O time que estava desfalcado, talvez o seu principal atacante hoje, o Elinho, ex-São Paulo, que estava suspenso, vinha fazendo muitos gols. Nos últimos 7 jogos, 5 gols e 2 assistências. Aí o Elinho estava suspenso, ficou fora. Quem entrou não deu conta do recado, apesar de alguns sustos no goleiro Jandrei. Novidades hoje aqui, Bobadilha, que voltou da Copa América, é menos um desfalque. Hoje à noite, se o Brasil não passar, o Rafael volta, o Ferrarese já está voltando, e o Rames, essa é uma que a gente tem que falar. O Rames, Abel e companheiros, o torcedor de São Paulo só viu nos últimos tempos 5 minutos em campo, que foi no clássico contra o Palmeiras, o único jogo do Zubeldia que o Rames jogou. Só que hoje estava passando o jogo da Colômbia, em todos os televisores aqui instalados, aqui embaixo, na numerada, na arquibancada, e os torcedores do São Paulo puderam, no Morumbis, ver o Rames pela TV, dando um espetáculo com a camisa da Colômbia. Lá tá jogando demais, e pro São Paulo é bom, que tá esperando uma proposta. Mas aqui no Morumbis, a última lembrança é contra o Palmeiras há muito tempo, só 5 minutos em campo. Que coisa, hein, Abel e companheiros? É verdade. Obrigado, Edu. Eduardo Afonso, ao vivo lá do Morumbis. Mais uma vitória. O São Paulo, como destacava o Edu, 4ª colocação, 27 pontos. Tem no momento a mesma pontuação, por exemplo, do Palmeiras e do Botafogo, que jogam amanhã ainda por essa 15ª rodada. 4 pontos do Flamengo. O São Paulo mostrando mais uma vez aí a força de seu elenco, com o André, por exemplo, fazendo gol. O Luciano, que não tinha jogado na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, volta e deixa mais um gol, e o São Paulo vai subindo na tabela, Breler. Abel, o São Paulo hoje vai com uma formação diferente. O Lucas começa mais aberto pelo lado esquerdo,
porque ele opta pelo Wellington Rato, a continuidade, já que não tinha o Ferreirinha. O André Silva faz as vezes do Calleri e o Luciano na dele ali, mais centralizado, sendo o armador do time, com muita liberdade para se movimentar. E nesse começo de primeiro tempo, o São Paulo teve mais dificuldade porque o Lucas ficou muito preso do lado esquerdo. Quando o Lucas passa a se movimentar mais, a ter mais liberdade, aí o jogo do São Paulo destrava. Foi um jogo no primeiro tempo ali de poucas oportunidades, mas quem teve a melhor foi o São Paulo, justamente numa jogada do Lucas, servindo o Wellington Rato. O Wellington Rato acaba desperdiçando, mas um primeiro tempo sem ali, o Red Bull Bragantino até teve um pouco mais de volume, sobretudo no começo do primeiro tempo, mas não conseguiu criar grandes situações de gol. O Jandrei até faz uma defesa no começo, uma finalização do Sacha, mas fora isso foi um jogo de poucas emoções no primeiro tempo. O Jandrei, aliás, parece que está de bem com a torcida, hein? O Rafael, obviamente, se o Brasil for eliminado, ele volta, e claro que vai voltar como titular. Mas o Jandrei, que levou muita corneta, teve algumas falhas e tal, pelo menos nesses últimos jogos, o torcedor até gritou o nome dele no final, alguns. Um jogo mais seguro hoje, e o torcedor do São Paulo entendendo que não faz sentido, sabendo que o Jandrei é um substituto pontual e temporário do Rafael. O Rafael vai voltar e reassumir a condição de titular. Não faz sentido ficar vaiando o cara, criando um ambiente até a volta do Rafael. Então é normal que o Jandrei passe a ter mais confiança. E o São Paulo, no segundo tempo, aí sim jogou um pouco melhor. O São Paulo teve mais finalizações, acabou tendo também um pouco mais a bola. O time do Zubeldia também gosta de ter a bola, não é só o Red Bull Bragantino, que é esse time da posse, time bem treinado pelo Pedro Caixinha, mas que hoje acabou oferecendo ao São Paulo também oportunidades em erros. O São Paulo, desde o primeiro tempo, com o André Silva, pressionava muito lá na frente. O André Silva não desistindo dessa roubada de bola, e o São Paulo teve essa proposta, né, de incomodar mais a saída de bola do Red Bull Bragantino, e numa dessas o André Silva insistiu, fez a jogada e acabou sendo premiado com gol no rebote. O São Paulo fez um segundo gol de pênalti contra o Luciano. Para mim, uma vitória, a gente vai discutir sobre o lance polêmico, o pênalti não marcado para o Red Bull Bragantino, mas para mim uma vitória merecida do São Paulo. Já que você falou de arbitragem, vamos com o Carlos Eugênio Simão, porque para variar tem reclamação, tem polêmica. Não tem uma rodada que não tenha reclamação, polêmica em relação à arbitragem. Olha que são só 2 jogos até agora dessa 15ª rodada. Carlos Eugênio Simão, já conosco no Sport Center. Boa noite, amigo. Boa noite, Abel. Sempre é uma satisfação fazer programa com vocês, com o Breler, com o Pascoal, a todos que nos acompanham. 2 jogos, eu estava zapeando, né, entre o jogo do Flamengo e o jogo do São Paulo. No jogo do Flamengo, 1-1, achei que poderia ter dado problema algum, mas não, a pressão é enorme, o Flamengo levou o gol no começo do jogo, mas enfim, o árbitro passou batido. Agora, já no jogo do Morumbi, tivemos algumas polêmicas e alguns lances de interpretação, né, do árbitro Bruno Vasconcelos, árbitro da Nova Safra, árbitro jovem da Bahia, e a Daiane Muniz, de São Paulo, como árbitra de vídeo. E aí nós tivemos um lance, 3 lances, não é, que na minha opinião foram polêmicos, e que para mim não teve a penalidade em nenhum deles. Tá? Nós vamos observar esse lance que o árbitro acabou marcando, esse lance ele não marcou, né, nesse lance ele não marcou essa jogada. Tem um contato ali dentro da área que eu também não acho faltoso. Pode ver que vai sobrar no final uma mãozinha, não é? E o jogador de São Paulo dá aquela forçada, acaba se jogando. E depois nós tivemos um carrinho dentro da grande área, lá na área do São Paulo, né, que foi na lateral, e o jogador acaba chutando a bola para fora, né? Esse lance aí que nós estamos acompanhando, que para mim também não, ele dá o carrinho no meio, o bote que ele vai dar no ar, olha lá do lado esquerdo, ele dá o carrinho, mas não tranca, não pega o jogador, que também, evidentemente, dá aquela valorizada. E no final, o árbitro, e o importante numa arbitragem é você manter o mesmo critério. Aí no final teve também um toque ali, um contato de jogo, um braço ali, que para mim não é faltoso. O árbitro acabou quebrando o próprio critério dele e marcou a penalidade máxima, que para mim também não existiu, né? Então eu acho que evidentemente o resultado não passou pela arbitragem, porque foi 2-0,
O Luciano bateu, o goleiro defendeu e depois ele acabou fazendo o gol. Mas foi 2-0, acho que não passou o resultado pela arbitragem. Nesses 3 lances aí, eu não marcaria nenhuma penalidade máxima. Breler. Eu concordo com o Simon sobre o primeiro lance do Lucas ali, não foi nada, o Nathan Mendes tentando disputar a bola, o Lucas força a queda, não teve força de um empurrão. E aí, na sequência, tem esse lance do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo com o Thiago Borbas, o carrinho. Eu discordo do Simon nessa interpretação, porque para mim o Luiz Gustavo dá o carrinho e acaba atingindo a perna do Thiago Borbas. E aí, um carrinho dentro da área que atinge o jogador e não dá em bola, para mim o árbitro acabou condicionado pelo lance anterior. Como os jogadores do São Paulo tinham reclamado, e foi logo na sequência, ele não dá o pênalti, o VAR não chama, e aí depois no lance do pênalti que ele dá, ele acaba... Existe um empurrão do Pedro Henrique no Nestor, mas é um empurrão, para mim, também sem força para derrubar o Nestor. Mas o árbitro acabou sendo muito rigoroso, um rigor que, na minha visão, ele não teve no lance do Luiz Gustavo no Thiago Borbas. Para mim, esse lance, se tivesse ali de fazer uma gradação, esse é o mais pênalti de todos. Eu já disse aqui, o São Paulo mereceu a vitória, jogou melhor que o Red Bull Bragantino, mas para mim o Red Bull Bragantino foi prejudicado pela não marcação desse pênalti no Thiago Borbas. Vou falar para você que eu tô contigo nessa, viu? Do Luiz Gustavo no Thiago Borbas, eu vi pênalti ali. Pedi licença para o nosso especialista Carlos Eugênio Simon de discordar dele, na minha interpretação, foi pênalti para o Bragantino. Diga, Pascoal. Na revisão dos lances, nesse aí é bola disputada, é corpo a corpo, 1 contra 1. Ali tem o jogador de São Paulo com o braço tentando tirar o jogador do Bragantino, e o Bragantino está ali. Para mim isso aí não é nada. Isso aí se chama nada no futebol. Isso aí todo mundo concordou nessa. Isso aí é rigorosamente nada, não há discussão. Nesse lance, eu vou me ater ao detalhe. Não tem bola disputada, e isso aí eu aprendi com o Carlos Eugênio Simon. Não tem bola na disputa. O jogador de São Paulo vai exclusivamente nas pernas do adversário. Ele não toca na bola, ele não vai disputar a bola. A bola está de lado, depois que ele toca na bola, ele não tem disputa de bola, ele se atira nas pernas do adversário para impedi-lo de bater contra a meta do São Paulo Futebol Clube. Né? Na minha visão, nossa, o Simão não preciso nem falar do meu respeito que eu tenho por ele. Na minha visão, tem mais o contato do jogador de São Paulo com o Luiz Gustavo, com o Thiago Borbas, é claríssimo na tentativa de impedir o jogador de finalizar. Claro que depois, na sequência, ele vai se atirar na bola e vai tocar a bola, mas primeiro ele vai nas pernas do adversário cometendo a falta. E essa falta seria marcada fora da área? Sim. E por que não foi marcada dentro da grande área? Também não entendi. Para mim, se caracteriza a penalidade, mas... Né? O Simão é o nosso especialista, árbitro de Copa do Mundo, a gente fica com a impressão dele, mas a minha impressão, assim, de quem passou algum tempo da minha vida, você também, Abel, ali atrás do gol, isso para mim é penalidade máxima, porque ele não tem bola. A bola é tocada depois, primeiro ele bate no bola, mas depois, ocasionalmente, ele vai tocar na bola. Para mim, isso é pênalti. Tenho a impressão que perdemos o sinal do Simon. Enquanto isso, Pascoal, fale um pouco então sobre a vitória do São Paulo. O Breler já falou. Achei o São Paulo muito parado no primeiro tempo, muito por conta do Lucas, muito aberto pela esquerda. Eu não gosto desse posicionamento do Lucas. Eu sei que o Lucas joga porque ele ama o São Paulo, ele adora o São Paulo. Então, o que ele faz? Ele joga aberto pela direita, Lucas? Jogo. Joga aberto pela esquerda, Lucas? Jogo. Joga por dentro aqui? Jogo. Joga de centroavante? Jogo. Onde que puser o Lucas, ele vai jogar pela paixão que ele tem pelo São Paulo Futebol Clube. Certo? Mas achei o time muito parado pela falta de um pouco mais de... O São Paulo estava muito dependente do Ferreirinha e acho bom ser dependente de um jogador que tem habilidade, que tem profundidade, que gosta da jogada do 1 contra 1. E o São Paulo não faz não é demérito depender de uma jogada como essa. Não é demérito depender do Luciano fazendo bons jogos, como o Luciano vem fazendo. Não é demérito você depender de um centroavante como o Caleri. Isso é até virtude no time, que tem tantos bons jogadores que podem decidir uma partida. Hoje não gostei muito da atuação do Luciano, especialmente do Lucas, muito aberto pelo lado esquerdo. Né? Tem até aquela reclamação no pênalti em cima dele, aberto pelo lado esquerdo. No mais, o São Paulo no primeiro tempo não jogou, né? O São Paulo não entrou no primeiro tempo.
O São Paulo, o primeiro tempo não foi bom. Teve 3 finalizações e as 3 finalizações do Bragantino. No segundo tempo, já muda um pouco. O São Paulo já entra um pouco mais posicionado, adiantando a marcação, tendo outro tipo de comportamento na saída de bola do adversário, impedindo, né, que as jogadas tivessem prosseguimento. E aí sim o São Paulo consegue jogar melhor a etapa complementar e ganha o jogo por 2-0. Ganha o jogo porque ganhou aquele jogo que ganhou hoje, o São Paulo ganhou no coração. Tem dia que a torcida do São Paulo reclama que o time não tem alma, que o time não tem coração, que o time não tem vontade. Não é isso que reclama a torcida do São Paulo? Hoje sobrou coração, sobrou alma, sobrou vontade e o time acabou tirando essa vitória 2-0 contra o Bragantino. Quero dizer o seguinte, o resultado, a vitória do São Paulo é justo. O São Paulo jogou um melhor futebol que o Bragantino no segundo tempo e o Bragantino não teve competência de fazer um gol na primeira etapa. Poderia ter vencido o primeiro tempo o Bragantino, mas não teve essa competência. O São Paulo, pela competência que teve no segundo tempo, mereceu o resultado. Vitória, então, do Tricolor, 2-0 para cima do Red Bull Bragantino no estádio do Morumbi. O São Paulo, neste momento, no G4.